A minha pergunta é: qual é o culto que nós temos entregue a Deus? Como temos cultuado a Deus? Será que temos feito isso de forma certa? Será que é um dia da semana bem específico que Ele pede para que nós venhamos a um lugar diferente da nossa casa, cantemos músicas, leiamos a Sua palavra? Será que isso está legal? Você já parou para se fazer essa pergunta? Será que isso é suficiente? O que é que temos que fazer? Por que eu penso nisso? Porque a falta de comunhão com Deus nos leva a uma vida espiritual vazia. E se a nossa vida espiritual é vazia, não importa quantos cultos eu frequente, vai ser um culto vazio. Porque a minha vida espiritual está vazia. Não importa quantos cultos eu vá oferecer para esse Deus, Ele vai dizer: querido, não é por aí. E a pergunta que fica é: como é que se cultua Deus? E essa é a grande pergunta que eu tenho tentado ler, estudar e chegar a alguma conclusão bíblica sobre como é que a minha vida cultua o próprio Deus. E eu quero hoje fazer um paralelo sobre 2 textos que Paulo escreveu na carta aos Romanos. E eu quero que a gente entenda o que significa realmente ter um culto a Deus. E para isso eu quero te convidar a abrir em Romanos, capítulo 1. E eu vou pedir um pouquinho da tua paciência, porque para entendermos corretamente o que eu proponho que nós estudemos hoje, vai precisar de um pouquinho de atenção a essa carta de Paulo. Paulo escreveu a carta aos Romanos a uma igreja que ele não havia implantado. Paulo era o maior implantador de igrejas dentre os povos não judeus da sua época. Fazia viagens missionárias implantando, mas ele não havia ainda chegado à igreja em Roma. A pergunta que fica, então, quem fundou a igreja em Roma? Bom, nós não sabemos. Nós não sabemos, mas temos certeza que não é alguma história que nos contaram que foi os apóstolos que fundaram a igreja em Roma, porque, na verdade, a igreja em Roma só conhece a presença dos apóstolos, tanto Pedro quanto Paulo, depois de já ter sido uma igreja implantada. Provavelmente foi alguma pessoa simples, um mercador ou um viajante que passou pela Palestina, talvez pelas cidades de Éfeso, Esmirna, que eram as cidades onde Paulo ministrava, fazia suas viagens, e existia um contingente cristão, ouviu falar de Cristo, chegou em Roma e começou a propagar a fé. Depois que essa igreja estava formada, os apóstolos pararam para dizer: opa, gente, precisamos prestar atenção, tem um contingente cristão em Roma. Só que é um contingente cristão que não tinha muito contato com o judaísmo. Então é por isso que a carta aos Romanos é a carta mais extensa de Paulo. É a carta teologicamente mais elaborada, onde Paulo vai tomar o cuidado de explicar o quanto nós estamos longe de Cristo, e o quanto de Deus, melhor dizendo, e o quanto precisamos entender o sacrifício de Cristo como elo de ligação entre nós e Deus. E depois, como esse elo de ligação faz com que o nosso culto aconteça diariamente em todos os momentos. Então, Paulo está preocupado com isso. E se você quer entender isso, você precisa ler toda a carta de Romanos. E você vai vendo Paulo expressando a esse povo que ele ainda não conhece, virá a conhecer daqui a pouco, mas ainda não conhece, como é que se expressa o real culto a Deus. Então, nós não vamos ler toda a carta aos Romanos hoje. Fica tranquilo. Né? O cara manda abrir o capítulo 1, dá a indicação que tem que ler toda a carta, o cara pensa: pronto, estamos perdidos. É hoje que não chegamos em casa. Não, está tranquilo. Nós vamos ler só 2 trechos, que eu quero fazer apenas 2 paralelos a respeito disso. O primeiro trecho, então, está em Romanos capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 18. Por isso que eu disse que nós não vamos ler toda a carta, nós vamos ler a partir do 18. Paulo vai dizer assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus
contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos segurar aqui esse momento do texto. É uma palavra em que Paulo está ensinando a igreja em Roma sobre como foi que o homem perdeu a capacidade de cultuar a Deus. E como é que o homem perdeu a capacidade de cultuar a Deus? Quando ele para de enxergar Deus em todas as coisas. Quando ele para de glorificar a Deus em todas as coisas. E aí ele se enche de todo tipo de injustiça, maldade, que Paulo vai descrever aqui a partir do versículo 28. E você diz assim, nossa, olha só, todo tipo de maldade que o homem pode fazer, desde mentira, avareza, arrogância, tudo isso é uma forma de nós não cultuarmos Deus em nossa vida. O que esse trecho tem a nos dizer, e eu acho que esse trecho realmente nos ensina isso, é que quando minha adoração a Deus está desviada, toda a minha relação com a criação perde significado e se torna doente. E ele está dizendo aqui que é por isso que o homem e mulher acabam tendo uma relação equivocada um com o outro. Mais do que isso, ela é equivocada tanto na área sexual, como Paulo indica aqui, mas ela é equivocada em todas as áreas. Por isso, injustiça acontece de homens entre homens, maldade acontece de homens entre homens, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, insolentes, arrogantes, presunçosos. Tudo isso é uma expressão equivocada de nossa relação com Deus. A falta de entender Deus em sua grandeza, a falta de compreender Deus como Criador, mantenedor de tudo o que existe. E isso faz com que as nossas relações, então, acabem sendo desviadas entre
nós, seres humanos, e com Deus também. O culto errado é o culto onde a minha vida não cultua a Deus em todas as áreas. Aqui nós vamos aprendendo então que o culto não é uma coisa que acontece em um horário determinado, em um prédio pré-agendado. Culto não é uma coisa que eu venho aqui sentar e ouvir um bom estudo, uma boa pregação, ou um louvor legal, e aí de onde você vem? Do culto. Como assim você vem do culto? O que é um culto a Deus? O reconhecimento da sua soberania em todas as áreas da nossa vida. O problema é que tudo isso acontece de forma equivocada por causa do pecado que está em nós. Vamos agora para o próximo paralelo. Pula aí alguns capítulos e vá para Romanos 12. Versículos 1 e 2. Vamos ver o que dizem esses dois versículos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um paralelo entre Romanos 1 e Romanos 12. Há um paralelo sobre o que a pessoa faz em Romanos 1 e Romanos 12. E esse paralelo está ligado exatamente a essa palavra que eu tenho buscado entender o que Deus quer. E aí eu pergunto para você, aonde acontece o culto do cristão? Alguém teria coragem de responder aonde acontece o culto do cristão? O fio está apontando lá na cabeça, na mente. O culto do cristão não acontece aqui onde nós estamos agora, pessoal. Aqui nós viemos para sermos incentivados a entender o que a Bíblia está dizendo, movidos a termos uma comunhão mais forte com Deus. Expressarmos louvor que deve brotar do nosso coração, mas aqui não acontece o culto. E vou dizer para vocês, em lugar algum de qualquer prédio, em que qualquer homem se coloque como mediador ou falando, não é aí que acontece o culto. Infelizmente, estamos cheios de igrejas cristãs que dizem que lá acontece o culto. E não há verdade mais distante, porque o próprio apóstolo Paulo fala que o culto racional acontece com uma transformação da nossa mente. Uma mudança completa de todos os valores e de tudo o que fazemos. Uma mudança completa a respeito de onde está a real presença do Senhor, e ela está em todas as coisas. Por que que Paulo fala que em Romanos 1 as pessoas eram indesculpáveis? Porque não viam Deus em todas as coisas. E passavam a cultuar as coisas criadas. Não era Deus que era louvado e engrandecido na vida daquelas pessoas, mas sim as coisas que o homem criou. E aí elas se tornavam cada vez mais adoradoras das coisas do mundo. E é o que nós estamos fazendo. Hoje estamos cada vez mais adorando as coisas do mundo. O dinheiro, as posses, uma vida tranquila. E acabamos adorando isso e colocando tudo isso acima do Criador. E o nosso resultado não é diferente de Romanos 1. Romanos 12 fala que a mente do cristão é o lugar onde acontece o culto. Então, sim, tudo o que você pensa tem a ver com o culto que você tem a Deus. Por isso, agora, as Escrituras vão se tornando muito mais claras na nossa mente. Quando Cristo fala que não bastava eu não matar uma pessoa, mas se eu tivesse raiva suficiente dela naquele momento e desejar que ela morresse, eu já teria matado ela no meu coração. Por quê? Porque o culto acontece na tua mente. Por isso que Jesus vai dizer que não bastava eu não me deitar na cama com uma mulher que não era a minha mulher, mas se eu olhasse para qualquer outra mulher que não a minha e desejasse ela no meu coração, já cometeria adultério.
Porque na minha mente eu fiquei grávido do pecado. Eu permiti que a minha mente agora idolatrasse outra coisa. Por isso, portar-se de maneira errada é tão grave. E por isso, cada vez mais eu vejo cristãos fugindo do real cristianismo, indo para todo tipo de comunidade aonde o culto resolve meus problemas. Porque é mais fácil. É mais fácil eu chegar no domingo aqui, ouvir um culto de alguém que diz, olha, leva tal poção mágica para casa e a tua vida está resolvida. Porque eu não preciso ter um caráter, eu não preciso ter uma moralidade, eu não preciso estar vigilante e vigiando constantemente a minha mente em tudo que ela faz, porque eu já tenho a poção mágica. É o óleo de unção, é a vassoura mágica, é a rosa que leva o mal, é fazer uma peregrinação de tantos quilômetros para algum lugar, porque eu não preciso ter uma vida moral, eu só preciso cumprir aquilo. E prometer que no próximo ano farei de novo. E aí está tudo resolvido. Eu quero que todas as coisas da minha vida sejam resolvidas num passe de mágica. Por quê? Porque no fundo, ser cristão é realmente muito complexo. É realmente muito complexo. Por isso que a mudança, ela acontece na nossa mente, e Paulo sabia disso e ele nos avisa isso. Agora imagina você leu Romanos 1 e você leu Romanos 12, e eu gostaria de fazer paralelos sobre os dois textos. Primeiro sobre como é que é a minha ação diante de Deus, e depois qual é o resultado da minha vida, se eu sou alguém que vive em Romanos 1, ou se eu sou alguém que vive em Romanos 12. Primeira coisa, então, como é que funciona a ação da pessoa em Romanos 1? Ela desonra a Deus com seu corpo. Ela desonra a Deus com seu corpo, primeiro porque a mente dela já está alheia à vontade de Deus. E aí tudo que ela já faz de uma forma totalmente equivocada. Ela desonra a Deus com seu corpo. Agora, Romanos 12, ao contrário, honra a Deus com o seu corpo, começando pelo culto racional. Começando por aquilo que eu penso, começando pelos valores que estão na minha cabeça. Então, Romanos 1, o pessoal desonrava a Deus com o corpo. Romanos 12, honra a Deus com o corpo. Romanos 1, adoram o quê? Adoram a criatura e as coisas criadas. Adoram o dinheiro, adoram as posses, adoram o sucesso da vida, e o sucesso da vida em geral é ficar bem, chegar lá com garantias de ter um futuro muito bom. Ao mesmo tempo, será que é isso mesmo? Adorar as coisas criadas é a nossa opção? E Romanos 12, como é que acontece? Adoram a Deus. Adoram a Deus porque esse é o culto racional. Por quê? Porque não se amoldam ao mundo e transformam-se pela renovação da sua mente. Essa é a parte boa. Essa é a parte ótima. E eu pude, semana passada, eu fui numa festa. Antes do Dia das Mães aqui, Simone e eu fomos numa festa lá em Ijuí, uma festa da família dela. E fazia já 2 anos que a gente não se via por causa de Covid e tudo mais. E uma prima, então, resolveu aproveitar o aniversário do filho e fez uma reunião de família. Convidou todo mundo. Então, nós demos uma passeada pelos parentes. Chegamos lá na quinta-feira, né? Fomos passear, fomos ver como é que eles estavam, confirmamos se eles iam ou não na festa no sábado para vê-los, né? E com isso nós passamos por todo tipo de realidade social. Desde pessoas com uma realidade social super simples, até notícias de pessoas que tinham e têm uma realidade social bem elaborada. E eu vou dizer para você que foi muito interessante, ficamos próximos lá de uma das primas da Simone, uma família simples, humilde, com pouca terra, né? Claro, quando eu falo pouca terra,
Entenda que é 70 hectares de terra. Isso é pouca terra. Mas ali, fazendo o trabalhozinho normal, disse, olha, perdemos a soja, né? Me levou lá para ver os pés de soja, todos pequenininhos, maduros, mas super pequenos. Me mostrou os vizinhos ali também com os pés de soja, que disseram, olha, esse aqui já disse que nem vai colher, vai deixar aí, vai só vir aqui, passar o trator depois e vai botar a soja de novo na próxima safra, né? Deixou o inso comer. Ele estava se preparando, esperando uma semana seca para colher o que ia colher, né? Mas lá, todo dia, a família vinha, comia, o sobrinho aparecia de trator para tomar chá de mate, e conversando, tivemos boas conversas edificantes e tudo mais. E aí ficamos sabendo de uma outra pessoa que tem muita terra. E quando eu digo muita terra, são 700 hectares. Então, é muita terra. A propriedade começa numa cidade, atravessa outra e acaba na terceira cidade, né? Para você ver que o cara, né, que estava lá abandonado, solto pela família, em uma situação completamente diferente, mas com muita grana. Muita grana. Outra coisa, com essa seca que teve aí, ele teve 2 vizinhos, esse que nós ficamos lá, que tiraram a própria vida por não terem uma colheita. Se enforcaram. Um se enforcou na colheitadeira. A família foi lá buscar e estava lá o corpo pendurado na colheitadeira no outro dia. Por que esse desespero? Ele não tinha esperança. Por que eles não tinham esperança? Porque tudo o que eles tinham estava no mundo. E quando aquilo caiu, a vida deles parou de ter sentido. Quantos de nós não faríamos o mesmo? Por quê? Porque nossa mente não está nas coisas eternas, e sim nas coisas deste mundo. E isso, então, nos foca. E a nossa vida vai acabando agora sendo erguida, edificada ao redor das coisas humanas. Através das coisas humanas que eu tenho ou das coisas humanas que eu não tenho. E aí eu fico tentando dizer, Deus, olha, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ter, né? E Deus diz, querido, não é por aí. Renova a tua mente. Renova a tua mente. Romanos capítulo 1, o que eles fizeram foi, por adorarem as coisas criadas, rejeitaram a Deus. E nós estamos vivendo em um mundo onde Deus está sendo constantemente rejeitado. Cada vez menos pessoas têm falado de Deus, confiado em Deus, conhecido Deus. Será que nós estamos andando por meus caminhos como igreja? É uma possibilidade. Já Romanos 12, disseram que não se amoldaram ao mundo. Olha a diferença. Romanos 1, rejeitaram a Deus. Romanos 12, não se amoldaram ao mundo. Romanos 1 mostra que, por eles não adorarem a Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada. A mente deles foi pervertida. A mente deles perdeu o significado do certo e errado. E praticaram todo tipo de maldade. Já Romanos 12 fala que a mente é renovada pelos valores de Deus, por aquilo que Deus valoriza. Essa é a ação. Romanos 1, então, a ação é desonrar a Deus com o seu corpo, adorar as coisas criadas, rejeitar a Deus e ter uma mente pervertida. Romanos 12 é honrar a Deus com o corpo, com o seu culto racional, agradando a Deus, não se amoldando ao mundo e renovando sua mente. E qual é o resultado? O resultado das duas vidas também é totalmente diferente. O primeiro resultado de Romanos 1 é a ira de Deus recai sobre essas pessoas. Por isso que o capítulo 18 fala, por isso Deus derrama sua ira sobre esses. Já em Romanos 12, eles encontram misericórdia.
Misericórdia. Eles não são melhores que o pessoal de Romanos 1. Mas como eles renovaram a sua mente e acabam reconhecendo Deus em todas as circunstâncias, eles alcançam misericórdia. Por isso esse é o culto racional. É o lugar onde você alcança misericórdia na tua vida. Aonde é? Na tua mente. Quando a tua mente reconhece Deus e serve Deus, e obedece a Deus, e está submetida ao que Deus fala, não é um momento religioso. Não é alguma coisa mágica que acontece. Outra coisa, o resultado de Romanos 1 é uma vida de idolatria. Idolatrando tudo, idolatrando todas as coisas. Idolatrando a si mesmos, idolatrando a outros homens, idolatrando as criaturas. Ele fala com imagens de quadrúpedes, répteis, aves, idolatrando todo tipo de coisa. Já o resultado da vida de Romanos 12 é o culto racional, que acontece diariamente na minha mente, que foi transformada e está sendo transformada continuamente. Por fim, o resultado da vida de Romanos 1 é rejeitar a justiça de Deus. E aí o que o texto fala é que eles suprimem a justiça e ressaltam a injustiça. Aprovam tudo isso. E, além disso, levam as pessoas, ou incentivam as pessoas a continuar fazendo a coisa errada. Já Romanos 12, a renovação da mente, leva as pessoas a receberem a justiça. Qual é a justiça? A justiça, o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos, capítulo 1, e aí você pode voltar lá. Paulo não deixou de deixar essa parte de fora antes de começar a falar Romanos 1:18. Ele fala, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E logo depois de dizer então essas palavras de que a justiça de Deus está no Evangelho, ele começa a falar sobre os que perverteram a justiça de Deus e acabaram agora desonrando Deus com seus corpos, adorando criaturas, rejeitando a própria presença de Deus, que entregou a eles uma mente pervertida, cujo resultado de sua vida é ira, idolatria e rejeição da justiça. Para fazer o próximo paralelo em Romanos 12:1, mostrando que para aqueles que creem que a justiça de Deus está no Evangelho, eles honram a Deus com o culto racional pela renovação da sua mente. Agradam a Deus, não se amoldam ao mundo. E o resultado da vida dessas pessoas é misericórdia, culto diário e recebimento de justiça de Deus. Aonde se cultua o Senhor? Em todas as circunstâncias em que tua mente é exigida. Quando acordamos de manhã, já estamos cultuando a Deus. Tudo o que fazemos durante o dia, temos a capacidade ou não de levantar culto a Deus, até a hora de dormir. E aí é por isso que eu digo que não adianta ter uma vida espiritual vazia durante a semana e tentar vir buscar combustível espiritual no domingo de noite. Por quê? Porque vai ser um culto vazio. Mas, se eu entendo a minha espiritualidade diária e percebo Deus e honro, glorifico a Deus em todos os momentos da minha vida, no domingo eu venho para celebrar a presença de Deus em minha vida, para ver as pessoas que estão ao meu redor e são os meus irmãos, e eu quero estar com eles, saber o que aconteceu com eles, eu quero cantar com eles, eu quero estar com eles.
Também não adianta ter uma espiritualidade vazia durante a semana e achar que no meu grupo célula que eu vou buscar um restinho de espiritualidade cristã ali, que vai me dar um tipo de combustível. Mas é por meio de uma vida, de um culto racional cheio, que nós derramamos Cristo em nossa vida e em todas as circunstâncias. E aí eu abençoo todas as pessoas ao meu redor. Então, como é que se cultua a Deus? Se cultua a Deus em todas as circunstâncias da minha mente. Agora, quando você olhar para a Bíblia, você vai começar a perceber essa realidade. O porquê que a Bíblia não fala de regras, mas ela fala de princípios da mente. Por que que Jesus fala que o pecado primeiro encontra lugar na minha mente e depois ele se manifesta como uma ação pecaminosa? Porque a minha mente, naquele momento, se corrompeu e se perverteu. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso aquela mulher samaritana faz uma pergunta para Jesus: qual o lugar certo de adorar? Aqui no Monte Gerizim, em Samaria, ou lá no Monte Sião, em Jerusalém? E Jesus disse: mulher, está chegando o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não aqui e nem lá. O culto acontece no coração de cada cristão. O culto acontece na nossa mente em todas as circunstâncias. Que a partir desse momento possamos levar essa verdade, entendendo essa verdade, a nossa vida possa ser agora, sim, diariamente, um culto a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite e pela Tua palavra viva e eficaz em nosso coração. Que Tu nos dê o privilégio de entendermos isso. Livra-nos de uma vida que é espiritualmente vazia, mas nos acorda para a realidade da transformação diária da nossa mente, dos nossos valores, para que tudo isso te cultue e que a cada circunstância da minha vida possa ser um culto de louvor a Ti. E que eu não procure lugares para cultuar a Deus, mas eu veja toda a circunstância da minha vida e perceba que ali está a oportunidade de Te honrar, com cada ação que eu fizer. Mas quando isso não acontecer, que eu possa encontrar em Ti perdão e misericórdia e possa voltar a ter uma comunhão contigo. Porque esse é o nosso culto. Livra-nos de termos uma mente corrompida, transforma a nossa mente, por meio da ação do Teu Evangelho, por meio da Tua verdade. À medida que Te conhecemos, vá transformando nossos valores e tudo o que somos, para entendermos quem Tu realmente é. E aí, Pai, o nosso trabalho vai ser um culto, o nosso jantar em família vai ser um culto, o nosso café da tarde com um amigo vai ser um culto. Enfim, todas as circunstâncias de nossa vida será um culto a Ti. Usa-nos e nos leva a manifestar essa verdade, aonde quer que estejamos. Em nome de Cristo. Amém.